Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho, uma alegria imensa conversar com vocês, dando sequência àquilo que propomos no coração, que é pensarmos o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, e nós já lemos o capítulo 1 e capítulo 2, só para dar uma recapitulada aí, nós já vimos como Jesus apareceu a muitas pessoas depois da sua ressurreição, falando do reino de Deus. Nós vimos também os discípulos substituindo Judas Iscariotes por Matias e o processo de como isso aconteceu. Nós vimos também que Jesus então conversa com os discípulos de que eles não competia a eles saberem as datas exatas de quando Deus restauraria o reino a Israel, e eles então veem Jesus no alto, não é? Subindo e sumindo entre as nuvens. Depois, ontem nós vimos a respeito da descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro e o tempo que os discípulos de Jesus passaram ali conversando com as pessoas da festa de Pentecostes, e 3.000 pessoas foram batizadas num único dia. E depois nós lemos no final como esse pessoal vivia em comunidade. Então nós terminamos aí, quando disse assim que eles contavam com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vamos ler o capítulo 3, vamos pensar um pouco sobre o que nele está descrito. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A hora nona, no caso aqui, eram 3 horas da tarde, tá? Que é quando se oferecia no templo o sacrifício vespertino. Então eles tinham esse costume de 3 horas da tarde irem para orar. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Parece que tinha esse costume de colocar um coxo, talvez até mesmo havia um acordo entre eles, né? A gente sabe que os donos do templo daquela época, ou aqueles que administravam essas coisas, eles eram bastante corrompidos, bastante corruptos, e talvez houvesse algum tipo de acordo entre o coxo e essas pessoas, de parte das ofertas, das esmolas, ficar para o templo. O fato é que eles colocavam diariamente esse coxo nessa porta chamada Formosa. Bom, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: "Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.
Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amanhã, no capítulo 4, a gente vai ver qual foi a consequência, ou quais foram as consequências desse discurso, né? Mas eu quero me ater ao capítulo 3, primeiro dizer o quão sábio e profundo e poderoso foi o coração generoso, tanto de Pedro quanto de João, que subiam ao templo para orar. Eles passaram por um mendigo, por um coxo, e eles se compadeceram da situação daquele homem. Então, aqui a gente já aprende o quanto nós temos que nos importar com as pessoas com as quais a gente topa pela rua. O quão nós não podemos ficar insensíveis aos apelos das pessoas, nas suas angústias, nos seus dilemas, nas suas crises. Pedro e João, eles não foram como na parábola do bom samaritano, aquele religioso que está indo para o templo, sem perceber a pessoa caída à beira do caminho. Pelo contrário, eles estão indo de forma lúcida, eles estão indo para uma reunião de oração, olhando ao seu redor, entendendo que cuidar das pessoas é ato de adoração a Deus, é o que Deus entende como religião pura e agradável perante Ele. Então ele não está com seu objetivo fixo, considerando que tudo o que o parar, tudo o que o interrogar, tudo o que propor uma conversa com eles, no meio desse objetivo, seja uma espécie de estorvo ou uma espécie de obstáculo, porque hoje em dia tem muito disso. A pessoa está com seus pensamentos fixos em uma determinada direção e ela começa a pensar que tudo o que a atrapalha no caminho até chegar a esse objetivo é um obstáculo. Ela tem que passar por cima a qualquer preço. Aí outros vão espiritualizar dizendo: é o diabo querendo me impedir de ir para a reunião de oração. Olha, é Satanás colocando seus obstáculos para impedir que o melhor aconteça. Não foi assim que João e Pedro entenderam a situação. Pelo contrário, eles se compadeceram do coxo. Eles atenderam ao mendigo muito mais do que o mendigo lhe pediu. Ou seja, eles entenderam que aquilo ali fazia parte do culto, não era apenas a oração que ia acontecer minutos depois, mas sim a experiência de
alcançá-lo com misericórdia e com graça. Eles não tinham dinheiro, mas o que eles tinham, eles ofereceram. Às vezes nós temos dinheiro para dar e nós temos que ajudá-los financeiramente. Nós não podemos deixar alguém passar fome. Nós não podemos deixar alguém sair de mãos vazias diante de uma situação caótica em que se encontram. Nós temos que enxergar essas situações como oportunidades que Deus nos dá de nos interessarmos pela história do outro, conversar com o outro, entender o que ele está passando, aconselhá-lo, de alguma forma ajudá-lo, seja com dinheiro, seja com comida, seja com uma palavra de conforto, seja com um abraço, seja com uma oração que o levante daquela situação, seja com uma palavra de ânimo, de sabedoria. Então nós temos que enxergar atentamente o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não pode ficar vidrado em uma determinada coisa e ignorarmos as coisas à nossa volta. E às vezes é assim que a gente age. Às vezes nós temos um pensamento fixo, não apenas quando a gente vai numa reunião da comunidade, às vezes quando a gente está nos objetivos do trabalho, às vezes você trabalha com metas, e você fica tão cego para as demais coisas, tão focado, tão concentrado, que você não enxerga mais nada ao seu redor. Você está caminhando de carro pela cidade inteira, mas você não enxerga aquela pessoa que está no ponto de ônibus, talvez na chuva, no vento gelado. Você bem que poderia dar uma carona, não faria nenhum tipo de sacrifício essa atitude. Mas você está tão focado que tudo o mais se torna invisível aos seus olhos. Pedro e João, eles aprenderam com Jesus que, por mais que eles tenham um cronograma, por mais que eles tenham uma agenda, por mais que eles tenham um planejamento, sempre há tempo para atender o necessitado. Foi assim com Jesus. Foi enquanto Jesus viajava que ele encontrou a mulher Ciro-fenícia, que pediu ajuda em relação à sua filha. Foi enquanto ele viajava que ele encontrou a mulher do fluxo de sangue e a atendeu. Foi enquanto ele viajava que ele viu Zaqueu em cima da árvore. Foi enquanto ele viajava que ele ouviu dentre a multidão um cego de nascença clamando, dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foi no meio das viagens e dos cronogramas que Jesus mudou certas rotas. Ao invés de ir para a festa de Jerusalém, ele foi, por exemplo, para o tanque de Betesda ajudar aquele homem que já padecia há 48 anos. Veja como nós precisamos aprender com o que a gente lê. Veja quantos princípios profundos, incríveis, que têm a ver com a caminhada de Jesus estão contidos numa atitude, numa decisão. Enquanto eles estavam a caminho de uma reunião, de um costume, de algo marcado previamente, eles estavam atentos ao que estava acontecendo ao seu redor. Eles estavam vigilantes, porque eles entenderam finalmente que não é apenas a reunião que adora a Deus, não é apenas naquele objetivo final que Deus é glorificado. Deus é glorificado nas ações cotidianas, diárias, nas decisões mais simples, mais singelas, seja de ouvir um aflito, seja de aconselhar um desorientado, seja de orar e curar um homem enfermo que está no caminho. Ninguém pode dizer que não pode dar nada por alguém.
Ninguém pode dizer, eu não paro para conversar com ele porque eu não tenho nada para oferecer. Nós temos muitas coisas para oferecer. Nós temos um potencial de cura, de saúde, que a graça de Deus nos fornece. Às vezes, apenas de ouvir a história de alguém pode levar o outro a tomar decisões. Às vezes aconselhando, às vezes orando, às vezes ajudando financeiramente e dando uma luz. Nós temos algo para oferecer. Minha oração é que todos os dias da nossa vida nós tenhamos essa capacidade de sermos sensíveis com as necessidades dos outros. Porque é esse o tipo de jejum que Deus se agrada. É essa a religião que Deus considera como pura.